a nossa aula vai ser sobre figuras de linguagem. Para isso, a professora precisa retomar com vocês alguns conceitos de charge, tirinha e meme. Vocês já sabem que a charge, a tirinha e o meme, elas são gêneros textuais jornalísticos, certo? Porque muito diferente do que a gente imagina, elas não foram feitas para a gente dar risada. Elas são feitas, na maioria de suas vezes, para criticar algum problema da sociedade, correto? Então, vocês aprenderam que a charge dentro de um jornal, ela custa ao produtor do jornal uma certa quantidade de dinheiro. Então, ela é muito mais valiosa do que um texto propriamente dito escrito, correto? Então, todo jornal, seja ele impresso, digital ou televisivo, ele apresenta-nos uma série de informações, certo? A prof já mostrou para vocês a estrutura toda de um jornal, correto? A abertura com as principais notícias, a página jornalística que deve obedecer certa estrutura, a parte do diversão que tem horóscopo, tem a vida das socialites e a parte da charge, certo? Da charge, da tirinha ou dos memes, que vem, gente, para corroborar o teor político do jornal, certo? Então, se o jornal ele tende para certa linguagem política, a charge tende a defender os interesses do jornal, e assim o meme e a tirinha. Contudo, esses dois termos, eles têm dentro deles duas palavrinhas que vocês vão ver lá na figura de linguagem, e quem puder anotar, fique à vontade. Chama-se ironia e humor, correto? Então, na charge vocês vão encontrar ironia e no meme vocês vão encontrar ironia. Nas tirinhas vocês vão encontrar o humor, correto? Nas tirinhas vocês vão encontrar o humor. Por isso a prof trouxe alguns exemplos para vocês aqui. Então a charge ela é vista como um desenho humorístico com ou sem textos. Isso aqui nós vamos estudar pela vertente da linguagem verbal e da linguagem não verbal, correto? Então uma charge ela vai precisar do humor, ela vai precisar desse humor apresentado na linguagem verbal e não verbal. Aqui nós temos um senhor comprando um lanche, certo? É extremamente colorido os desenhos e ele diz R$ 50 é que esse X é gourmet. Por quê, gente? Hoje, com os programas, o advento dos programas gastronômicos, tudo no Brasil virou gourmet e as porções diminuíram, porque gourmet é um prato degustação, certo? Então a charge aqui é sobre isso. A crítica a essa sociedade que acha que hoje em dia todo mundo come gourmet, certo? Aí vem a desculpa de se elevar o preço dos produtos e diminuir a quantidade da comida, correto? Então aqui existe a ironia, certo? Por isso aqui é uma charge, tá? Fora isso, tem a crítica social escrita ali em cima, dizendo que Florianópolis é a cidade mais cara do Brasil para se almoçar, certo? Então essa é a ironia dessa charge. Aí a prof vai falar para vocês sobre a linguagem visual da charge. É extremamente importante que o chargista deixe bem claro nas expressões das personagens que ele está sendo irônico. Use, compre, beba, coma, prove. O que eles pensam que nós somos? E o que nós somos? Nem mesmo a Mafalda sabe quem a gente é, então ela está criticando. Vocês já viram expressões do tipo que nós somos escravos da televisão, nós somos consumistas porque a gente fica assistindo comercial da Coca-Cola, que é todos os produtos da Coca-Cola, nós queremos todos os produtos da Nike, certo? Então a gente é um grande consumidor. Dizem que somos escravos das propagandas televisivas e das propagandas na internet. Então a Mafalda está falando assim, mas eu nem sei quem eu sou, será que eu consumo tudo isso mesmo? Então aqui também existe uma crítica que o chargista precisou usar da ironia e da linguagem visual da Mafalda para criar esse efeito, para criar essa figura de linguagem que nós vamos ver logo ali na frente.
A palavra charge, ela teve origem no francês. A professora já explicou isso para vocês, que significa carga. E provavelmente ela foi adotada porque, em geral, ela se exagera na caracterização de alguém. A Mafalda, esse desenho aqui de um chargista argentino, ela não tem essa expressão extremamente carregada, entendeu? Ela não é tão cômica assim. Mas o chargista, para passar a sensação de ironia ao leitor, ele exagera na caracterização da personagem. A charge, ela é um gênero textual que ela é composta de 2 tipos de linguagem, a verbal e a não verbal, como a professora já explicou para vocês. Então, vocês vão ter aqui, ó, a linguagem verbal, use, compre, beba, e a linguagem não verbal, que é o desenho da charge. Você acha que uma charge, ela se sustenta sem um desses tipos de linguagem? É possível existir uma charge só com o texto verbal? É possível existir uma charge só com a expressão no desenho? Não, gente, isso aqui é uma junção. A charge não existe tendo essas 2 linguagens separadas, a linguagem verbal e a linguagem textual separada. Ela não existe. A estrutura da charge, ela necessita dessas 2 linguagens para se criar a crítica necessária a que ela foi destinada. Aí, gente, hoje em dia, não existe apenas a charge que vem lá nos jornais impressos, certo? Se fosse assim, vocês que são de uma geração totalmente eletrônica, nem conheceriam charge, correto? A charge hoje, ela está nos meios eletrônicos, por isso vocês têm tanto acesso a elas, correto? Ela é feita para ser efêmera. O que é isso, professora? É rápida, uma vida curta. Todo texto que é de jornal, a gente diz que é efêmero. Por quê? Porque ele é rapidamente descartável, sobretudo nos jornais impressos, correto? Mas aqui, na internet, ela é considerada como efêmera porque ela nasce, amanhã o jornalista vai colocar outra charge e ela está vinculada também a não fazer mais sentido. Por quê? Ela faz sentido para um acontecimento que teve hoje. Amanhã o mundo é muito rápido, então amanhã já não vai mais ter tanto sentido essa charge de hoje. Por isso ela é efêmera. Ela é feita para contextualizar o histórico social daquele momento. Então hoje nós temos a pandemia do coronavírus e temos várias charges. Amanhã, se Deus quiser, a gente vai sair dessa pandemia, essa charge já não vai mais surtir tanto efeito. Por isso ela é efêmera, ela é totalmente descartável, correto? Olha aqui para vocês verem, analisar e pensar um pouquinho sobre a charge. Coronavírus. Título: o noticiário está 100% infectado. Até as pessoas em casa estão usando máscara porque os noticiários estão infectados. Quem é que dentro dessa quarentena não ouviu o pai ou a mãe ou não se pegou você mesmo dizendo assim: eu vou desligar essa televisão porque eu não aguento mais tanta informação. É informação do ministro, é informação do governador, é informação do prefeito, é informação do presidente, é informação das secretarias de educação do Brasil inteiro. Eu não sei a quem seguir. Essa imprensa está me deixando doente. Vou desligar a televisão. Então aqui essa crítica é em torno disso, do excesso de informação sobre essa pandemia do coronavírus, que as pessoas consideram que a própria televisão é capaz de infectar, não no sentido da doença, mas te infectar no sentido de te levar a um cansaço mental por conta da situação, entenderam? Então, para a análise de uma charge, é preciso você levar em consideração aspectos verbais. É extremamente importante ler o título da charge. Lembram aquela charge da fake news que estava na apostila de vocês? Vocês não conseguiram analisar o desenho, que era Homens da Caverna, no primeiro desenhando aqueles bichinhos da pré-histórica mesmo, e no outro ele estava desenhando discos voadores. Vocês não conseguiram analisar até que eu chamei a atenção para vocês para o título da charge, que era fake news, correto? Depois que vocês analisaram a fake news, aí fez todo sentido para vocês. Então, antes de adentrar a uma charge
O título é muito importante, gente. Então, o título aqui, ó, coronavírus, tá? Então, depois disso, aí você parte para as imagens. Aí você vai analisar as imagens. Uma senhora de máscara, seu esposo de máscara, numa expressão totalmente cansado, tá? E aí você olha para a televisão tem os desenhinhos lá do coronavírus, aquelas bolinhas cheias de pontinhas do coronavírus, e depois você deve se voltar para o texto verbal da charge. O noticiário está 100% infectado. Aí sim, tudo faz sentido para você. Você deve identificar o tema para depois relacioná-lo com os aspectos mais relevantes. É preciso entender e associar título ao tema, porque senão a charge não vai fazer sentido nenhum para você. E nessa perspectiva, gente, nós temos a tirinha e o charge, certo? A tirinha, ela é engraçada, ela é divertida, contudo, continua sendo um texto jornalístico, porque ela vai aparecer lá no jornal, na página de diversão, de variedades do jornal. Então, ela tem essa pegada engraçada, tá? Mas não se iludam, porque ela tem humor, tá? Humor. E o humor, ele é construído dentro também de uma crítica. O humor não é desprovido de crítica, tá bom? Então, olha essa charge que eu trouxe aqui para vocês. Vendo o pôr do sol. Quanto que é pelo pôr do sol? Vendo o pôr do sol, não está à venda, eu estou vendo, eu estou olhando o pôr do sol, tá vendo? E depois a outra, não vamos viajar nessas férias, filho, mas podemos ir ao parque? Só não peça para comprar nada, tá? Tá bom, ai que saudade da crise, tá? A vida dele tá tão difícil, que ele sente saudade da crise. Tá pior do que quando tinha crise. Vocês conseguem imaginar uma vida pior do que uma vida com crise? É o que ele tá passando agora. Opa, deixa a prof voltar aqui. Então é isso. A charge, ela tem humor. Lembram? A tirinha, ela vai... A charge, respira, professora. A charge, ela tem ironia. A tirinha vai ter humor, certo? A tirinha vai ter humor. E o meme, professora? Nós não vamos nos estender muito no meme. O que vocês precisam saber? Que o meme é um gênero jornalístico, que ele exige uma expressão muito marcante, por isso que a gente vê artistas, obras de arte, situações do cotidiano que nos remetem àquela situação que a gente viu na televisão, uma expressão engraçada de um youtuber, de algum entrevistado da TV. Só que no Brasil ela ganhou esse ar de ser engraçada, de humor. Mas fora do Brasil, os memes têm a mesma função da charge, de criticar a sociedade, certo? Por isso ele é considerado jornalístico também. Então, no Brasil, a gente usa meme para fazer graça com tudo. Quase que uma substituição da tirinha. Mas fora do Brasil, o meme continua com a mesma função da charge, que é a de fazer uma crítica social, certo? Aí, eu trouxe aqui para vocês se fixarem, tá? Tipo um exercício de fixação para você ver se você já sabe delimitar. Que na charge tem ironia, que na tirinha tem humor e que no meme, sobretudo os memes brasileiros, você vai encontrar ironia e humor. Para vocês que são do inglês, que fazem outra língua, vocês podem pesquisar e vocês vão encontrar memes onde só vai existir a ironia, não vai ter humor algum. Então aqui eu trouxe para vocês essa tirinha da Mafalda. Vocês aí em casa vão responder em voz alta e vocês podem me mandar no WhatsApp me dizendo, ela é uma tirinha, uma charge ou um meme? Vocês vão lá no WhatsApp e vão responder para a professora. Ela tem humor ou ela tem ironia? Aí essa outra aqui, ó, do professor e da aluna. Professor, com quantas faltas eu reprovo? Quem é você? Isso aqui é um meme, é uma tirinha ou é uma charge? Isso aqui tem humor ou tem ironia?
Aí nós temos essa outra aqui do Maurício de Souza, que diz assim: falta, o jogo já acabou, garoto. Tô sabendo, isso foi falta de educação. Vocês vão dizer para a professora lá no grupo de WhatsApp de vocês se isso aqui é uma charge, se isso aqui é uma tirinha, se isso aqui é um meme, e se ela contém humor ou se ela contém ironia, certo? Então isso aqui é um exercício de fixação para vocês. Aí eu tenho mais aqui, olha só. É importante, gente, nesse momento que a professora trabalhe com vários exemplos para vocês entenderem a linguagem verbal, a importância da linguagem verbal. Se prendam nisso, tá? Se prendam na linguagem não verbal, que é os desenhos. Se prendam nas cores, tá? Se prendam nas cores, quando for uma charge em preto e branco, ela tem toda uma questão por trás dela ser preto e branco, correto? Então se fiem nessas coisas, tá? Então aqui, ó, que cinzas são essas? Poluição? Não, é o que sobrou da cultura nacional. Então vocês vão lá no WhatsApp também, vão dizer para a professora se isso aqui é charge, se isso aqui é um meme, se isso aqui é uma tirinha, se isso aqui tem humor ou se isso aqui tem ironia. E o outro aqui, ó, que é um coronavírus, tá? É o mesmo desenho do coronavírus, ó, na Terra. E aí a gente expulsando ele para fora do planeta. Ó. E daí tá escrito assim: se levarmos a sério e cada um de nós fizer a sua parte, menor o impacto vai ser. E mais cedo botamos esse vírus para correr. Vocês vão me dizer se isso aqui é uma charge, se isso aqui é uma tirinha, se isso aqui é um meme, e se ele tem humor ou se ele tem ironia, tá bom? E aí a gente vai discutir sobre isso lá no WhatsApp. Daí chegamos no nosso conteúdo, figuras de linguagem, tá? Vocês agora vão pegar a apostila de vocês e vão se dirigir ao próximo vídeo, ao vídeo número 2, onde a professora vai falar com vocês sobre as figuras de linguagem, sobre a ironia que tem lá no meme e na charge, sobre o humor que tem nas tirinhas e como é que eles são construídos, certo? Eles têm um porquê, eles têm uma estrutura. Eles são conhecidos, gente, como figuras de linguagem. E aqui vocês vão conhecer a ironia, a metáfora e a metonímia, certo? Então, até o próximo vídeo. Peguem seus materiais e bora lá!